Eu reassisti Hereditário, um filme que, na minha opinião, melhorou mais do que eu esperava, né, reassistindo ele. Um filme maravilhoso que eu vou trazer pra vocês agora. Hereditário, de 2018, é um filme muito legal de se assistir. A gente vê um carinho pelo diretor, né, pelas pessoas que estão assistindo, entregando uma coisa maravilhosa, um terror espetacular, com cenas inexplicáveis, muito massa, muito legal de ver, e muita coisa a gente não vê no primeiro filme, não vê na primeira vez que a gente assiste, só vendo a segunda vez, terceira vez e às vezes até a quarta vez, porque esse filme é um que a gente olha, reassiste e não pega as coisas. Eu não tinha pegado tudo, por exemplo. Tinha pegado os velhos olhando pra ele, não tinha pegado segurança, acho que é o segurança dando risada no velório da avó da Charlie, né? Mas não tinha pegado aquilo lá, mas é muito legal. Não tinha pegado também, não me lembro tão direito, mas acho que não tinha pegado aquele símbolo dos livros e do colar da avó dela. Muito massa o filme, muito legal. Um filme muito bem executado pelo diretor. A cena mais famosa desse filme, eu acho que é a colisão da menina com o poste, né? Eu acho que é a cena que a gente fica pensando o que que a gente tá vendo, né? Porque de manhã cedo a mãe dela se acorda, vai buscar pão na padaria e vê o corpo dela lá já sem a cabeça, né? Uma coisa que a gente se bota no lugar, até porque o garoto ficou em choque, ficou em tanto choque que veio pra casa e nem dormiu a noite inteira. E ele vê a mãe dele triste, ele se sente culpado, óbvio, porque foi a culpa dele, né? O garoto estava fumando maconha, enquanto a irmã dele estava comendo bolo de noz, acho que ela é muito alérgica e acaba acontecendo isso. Claro que tem uma coisa, né, ali, né, que a gente vai descobrir mais no futuro, que eles estavam manipulando tudo, mas no começo do filme, quando a gente vê a primeira vez sem spoiler, é uma coisa que surpreende muita gente e a gente pensa, ué, o que tá acontecendo aí? E aí, mais pra frente do filme, a gente vê o luto da mãe da Anne, né? Uma coisa que a gente também se bota no lugar, porque ela perdeu a filha dela, tinha perdido a mãe dela, mas ainda ela fala, né? A mãe dela não sentiu tanta coisa assim, ela não sentiu tanta tristeza, porque ela já estava afastada, a mãe dela falava que um monte de coisa, o irmão dela cometeu aquele ato, né? Porque falava que a mãe da Anne queria botar a gente no corpo dele. Isso daí foi uma coisa que eu não tinha pegado no primeiro filme, não prestei tanta atenção, eu acho. Mas é uma coisa que a gente vê a dor dela de ter perdido a filha, porque imagine de uma forma cruel ainda. Ela também fala isso que tava lá, foi entrar no carro e viu o corpo dela lá, com a mãozinha bem pequenininha, né? Imagine uma criança. Então a gente se bota no lugar da mãe. E é óbvio que esse filme ele tem um capricho que os outros filmes não têm, a câmera no lugar certo, a cena muito bem caprichada, e o ator é muito bom, a atora é muito boa também, a mãe dela é muito boa. Todos os atores são muito bons nesse filme, até mesmo os que ficam mais de fora, assim, os velhos são muito bons, os que aparecem, né? E daí a gente vê uma mãe fragilizada, né, que perdeu tudo, ficou só com o filho e o marido, e com a casa muito mais vazia. E aí a gente vê já ela num ponto de loucura maior, tentar se comunicar com a Charlie, né? Que tá no outro mundo já. Então ela tenta, aprende a fazer isso. Daí tem uma amiga dela que tá mexendo com essas coisas. Então ela aprende e faz em casa também, mas sem saber eles estão invocando outra coisa, né? O Paimon, um, um dos oito reis do inferno, que é pra ser, né? Pelo menos eu não conheço tanta história dele e depois eu posso pesquisar até. E enquanto isso, é claro que o filho dela vai se afastando dela, o marido dela vai se afastando dela também. A gente começa a ver os problemas que ela tem realmente, né? Que ela foi criada pela mãe dela sendo louca desse jeito e com vários problemas. E mais pra frente a gente descobre que era tudo uma armação da mãe dela, né? Que não morreu, mas conseguiu trazer mais problema. A gente vê que o garoto, né? Ele também tem muitos problemas porque a mãe dele tentou fazer ele de arrasta, né? Pra quando era criança. Ainda ela comenta que não tem o que ela fale, que ele sempre vai estar certo porque ela não tem argumento, né? Mesmo que ela fale que não foi culpa dela, aconteceu isso. O Paimon, que na verdade é a Charlie, né? E pelo menos é isso que eles falam, né? Que eles consertaram o corpo dela porque ela era uma mulher e daí trouxeram ela pro corpo do irmão dela, né? É uma cena bem, bem pesada mesmo. A gente vê. Toda essa cena do final é muito pesada. A gente vê a mãe dele já endiabrada em cima da casa, assim, no canto, bem no cantão, assim, na parede, assim, pendurada. E a gente pensa, pá, porque eu, pelo menos eu nunca tinha visto isso daí num filme, né, tão
tão, vamos dizer, escrachada desse jeito, porque dá pra ver bem ela lá, né? E daí logo depois ela já aparece do lado, num lado meio escuro, assim, já sai correndo atrás dele. Ele consegue subir em cima do sótão lá. E daí ainda ele consegue fechar mais rápido que ela começa a bater a cabeça, começa a quase quebrar aquilo lá. Ela consegue entrar, não sei por onde, não sei como é que ela conseguiu entrar, e começa a cortar a cabeça dela lá. E tem mais os. Porque toda essa cena aí a gente consegue ver alguns velhos atrás dele, nem todos são velhos, mas a gente consegue ver algumas coisas assim que a gente consegue prestar atenção e dá pra ver nítido assim que tem muito mais gente lá, tanto que trouxeram o corpo da mãe dela lá, não foi ela, né? O marido dela ainda pensa que foi ela, mas não foi. É um filme assim muito legal de se assistir e pegar os detalhes. Um filme que talvez demora para engrenar no começo, mas quando engrena, só vai. Só vai. Um filme muito massa de se assistir, sério mesmo. Eu queria que todo mundo assistisse pelo menos uma vez por semana esse filme, porque é muito bom mesmo. Toda essa perseguição do final do filme é muito boa. E daí, saindo dessa perseguição, ele pula a janela já, né? E cai lá embaixo e morreu, né? O final dele foi o mais, talvez, o mais fácil, assim, né? O que não sofreu tanto, porque o pai dele foi pego fogo, né? O pai dele, a garota sofreu que minha nossa, chegou a perder a cabeça, né? A mãe dela sofreu muito mais, talvez. Eu acho que talvez seja a que mais sofreu, porque ela teve um tormento, né? Sofreu bastante, perdeu a filha, a mãe dela, que mesmo que ela não gostasse tanto, era ainda a mãe dela. E ainda ficou sofrendo mais uns tempo ainda. Eu não sei em quantos dias se passa aí esse filme. Eu acho que deve ser uma semana mais ou menos, porque parece que acontece tudo de uma semana para outra. Mas deixa muito claro que o mal ele passa de geração para geração, né? Porque a avó dela, a mãe dela quis que passasse, né? Então foi passado para frente e era tudo um plano no final de todos eles, né? Tinha muita gente lá. Alguns eu não conheci, não, na verdade eu nem consegui conhecer todos os personagens que estavam lá, os velhos, né? Pelo menos não consegui. E vi um outro, né? Que eu conheci, o segurança lá do começo do filme. Eu vi ele lá, vi dentro do sótão lá, eu consegui ver ele lá. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu vi, pelo menos lá. Mas no final valeu a pena reassistir Hereditário. Olha, eu posso dizer que valeu super a pena, porque eu vou ter que reassistir mais umas vezes, né, para pegar todos os detalhes, mas eu insisto para vocês que olhem esse filme, é muito bom, ótimo, um terror muito bom para vocês que se acordaram de madrugada e querem ver alguma coisa, para vocês que se acordaram de manhã cedo e querem ver alguma coisa, para vocês que querem ver um filme à tarde talvez não, perde muita coisa dele, porque é um filme que vocês têm que prestar atenção, como A Bruxa, um outro filme que tem que se levar a sério, tem que se botar no lugar dos personagens e que olhem prestando atenção, sem mexer no celular, sem estar com o celular na mão, pelo menos. Um filme nota 10 e que eu recomendo todos vocês a assistir. Bom, se vocês chegaram até no final do vídeo, escreve aí embaixo nos comentários A Bruxa, que aí eu vou saber quem conseguiu chegar até o final do vídeo. E se puder, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, que isso vai recomendar para mais pessoas, tá entrando no canal e vai ser muito legal isso. Muito obrigado mesmo. Tchau.